Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 5 e 6 do livro de Mateus. Capítulo 5 e 6 então faz parte do tão famoso Sermão da Montanha, ou seja, a constituição do reino, ou como Deus quer que nós venhamos a viver até que Ele venha. Você vai perceber algo, logo de cara nesse sermão, que o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, ela é de ponta cabeça. Existe até um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça. E por que isso? Porque os valores do reino de Deus são invertidos ou contrários aos valores do que nós estamos acostumados ou aprendemos nesse mundo. Então fique muito atento e constantemente coloque os seus olhos sobre Mateus capítulo 5, 6 e 7 e enxergue para ele, olhe para ele, para que de alguma maneira Deus fale com você e confronte às vezes valores que você tem como verdade, desde talvez de quando você era pequeno. Mateus capítulo 5, verso 1 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Primeira coisa, esse sermão era para todos? Sim, era para todos, mas especialmente para os discípulos de Jesus, para aqueles que haviam se aproximado mais de Jesus e tinham então que compreender agora o coração de Deus ou como Deus queria que eles vivessem. E ele vai começar dizendo então sobre a tão famosa bem-aventuranças. E as bem-aventuranças não são, se é que eu posso dizer assim, eu tenho uma e não tenho a outra, mas são características de um cristão. Precisam ser características de todo homem de Deus, as 8 bem-aventuranças. E a primeira delas é interessante porque ela começa então as bem-aventuranças com esvaziamento, ou seja, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é os pobres, e isso já dá com certeza vai nos fazer pensar por quê? Porque nos nossos dias felizes são os ricos, não os pobres, mas aqui Jesus está falando sobre bem-aventurados os pobres. E aqui não está falando dos pobres necessariamente que não possuem coisas, não é isso que Jesus está falando. Algumas pessoas lendo isso tiveram uma interpretação errada e então resolveram viver o mais simples que podiam porque achavam que era isso que Jesus esperava deles. E não é. Quando fala de bem-aventurados os pobres aqui, está falando então de um reconhecimento ou de uma dependência total de Deus. É alguém que reconhece o seu estado diante de Deus, sabe que não pode fazer nada por si mesmo e que espera totalmente de outro. E é assim que nós precisamos entender, que nós, por nossa conta, ou não há bem nenhum em nós, que nós somos dependentes de Deus, assim como um mendigo que é totalmente dependente dos outros. Nós precisamos entender que essa é a nossa situação diante de Deus. Não temos nada que o agrade, não temos nada que chame a atenção dele, nós carecemos do seu favor, da sua graça. E quando entendemos então o quão pecadores somos, o quão necessitamos então, aí entra uma outra coisa que vai dizer bem-aventurado os que choram. Por quê? Bem-aventurados que choram, porque agora entendemos a nossa situação, entendemos que não podemos salvar nós mesmos, que carecemos de Deus, que os nossos pecados nos deixaram numa condição complicada e isso nos faz chorar. Chorar pela nossa situação, pelos nossos pecados, mas também chorar pelos pecados da nossa nação, pelos pecados do outro e do próximo. E olha que interessante, Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E ele vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E ele continua dizendo aqui, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Algumas traduções vão falar os mansos. Olha que interessante, nos nossos dias não é feliz às vezes os irritados, aqueles que brigam para ter as coisas, que lutam por seus direitos. No reino de Deus, felizes são os mansos, ou aqueles que entendem que Deus é por eles e que por entender isso não brigam, não precisam de certa forma virar a mesa para ter certas coisas, mas eles entendendo então que eles são de certa forma focados nos seus deveres, mas não ligam para os seus direitos. E isso é muito importante, porque nos dias de hoje a mansidão ela é algo que está tão escasso. E nós, como filhos de Deus, precisamos ser pessoas mansas. Não confunda mansidão com apatia ou até mesmo com preguiça. Não tem a ver com isso.
Mansidão não é preguiça e nem apatia. Mansidão é confiança total em Deus, a ponto de não brigar por certas coisas, né? Ele vai dizer então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha que coisa interessante. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de que a vontade de Deus seja realizada nessa terra, que a vontade de Deus seja feita em todos os lugares, né, dessa terra. Bem-aventurados misericordiosos. Olha que coisa interessante, como alguém que recebeu tanta misericórdia não pode ser misericordioso. Como alguém que entende que é pobre, que não tem nada e que carece do favor de Deus, não vai agir com misericórdia. Isso precisa nos fazer pensar. Como alguém que recebeu tamanho perdão vai deixar de perdoar as pessoas? Nós precisamos ser misericordiosos. Por quê? Porque alcançaremos misericórdias. Bem-aventurados os puros de coração. Olha que coisa interessante, né? Talvez na lei de Deus, né, no Antigo Testamento, o que mais estava em vigor, se é que eu posso dizer assim, eram as ações, né? Se matasse, se roubasse, se adulterasse, mas aqui, né, você vai perceber no Sermão da Montanha o cuidado de Deus, muito mais com que a ação em si, mas com o coração, né? Ele diz, bem-aventurados os puros de coração, né? E isso é algo que precisa nos fazer pensar. Por quê? Porque às vezes julgamos as ações das pessoas, mas precisamos olhar para o nosso coração e ver se aquilo que estamos pensando condiz com o que Deus quer que nós venhamos a pensar. Se existe pureza no nosso coração quando olhamos, quando analisamos as coisas, quando estamos vivendo, aonde for que estejamos, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Os pacificadores são bem-aventurados. Os que promovem briga, discórdia, não são essas as pessoas que estão vivendo a cultura do reino de Deus, mas aqueles que promovem a paz, né, estão vivendo como Deus espera que eles vivam. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Isso é interessante, porque bem-aventurados que são perseguidos, mas não perseguidos porque chegam atrasados no trabalho, não perseguidos porque fazem piadas, ou não perseguidos porque devem no pago, perseguidos por causa da justiça, por causa da vontade de Deus, porque são homens e mulheres retos diante de Deus, e por serem retos não se envolvem com coisas que não são justas e certas, e aí então são perseguidos, né? Isso é muito interessante, irmãos, porque ele vai falar então das bem-aventuranças e a próxima coisa que ele vai dizer, que está totalmente interligado, conectado então com as bem-aventuranças, é sobre vocês são o sal da terra, né, e vocês são a luz do mundo. Ou seja, se vocês querem ser sal, se vocês querem ser luz onde vocês estão, é assim que vocês devem viver. Você precisa ser pobre de espírito, chorar, né? Você precisa ser manso, você precisa ser misericordioso, ser pacificador. É assim que nós vamos demonstrar a luz de Deus, assim que nós vamos demonstrar, né, que Deus é conosco diante das pessoas. E olha que interessante, né? A importância de ser sal. Tire o sal de um lugar e as coisas apodrecem. Aonde você está inserido para ser sal. Você está inserido para trazer sabor à vida das pessoas. Você está inserido para brilhar em meio às trevas, né? Por isso nós não podemos ser como as pessoas são. Nós não podemos ser como o mundo é. Nós somos chamados por Deus para viver um reino de ponta cabeça. Para ao invés de ser pessoas que apenas recebem, ser pessoas que agora são as pessoas que vão dar, porque é isso que Deus espera e as nossas ações vão glorificar a Deus. Mateus capítulo 6 também vai expressar aqui também a cultura do secreto, ou seja, como Deus espera que nós venhamos viver, ou para quem nós vamos viver, né? Porque ele vai falar aqui de pessoas que oram, vai falar de pessoas que jejuam, vai falar de pessoas que dão esmola, mas não para honrar a Deus, mas porque querem ser vistos pelos homens. E esse talvez é o enredo do capítulo 6. E a grande pergunta é para quem nós queremos viver. Porque se nós queremos viver para os homens, nós vamos fazer para ser visto pelos homens e já ganhamos a nossa recompensa. Mas se queremos fazer para Deus, porque andamos por Ele, para Ele, porque o servimos, né, nós não vamos nos vangloriar daquilo que fazemos, mas vamos procurar fazer isso de maneira secreta, porque entendemos quem está nos vendo e para quem vivemos. E ele vai dizer aqui então, a primeira coisa que ele vai falar é
tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, olha que interessante, algo que você vai perceber que ele vai falar quando você der esmola, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Ele não está falando se vocês orarem, jejuarem, né, se vocês ofertarem. Ele está falando quando fizerem isso. Primeira coisa é que Jesus está dizendo que essas coisas nós precisamos fazer. Elas precisam fazer parte da nossa vida diária, comum, sempre fazer essas coisas. E não somente fazer, mas fazer da maneira certa. E como fazer da maneira certa? O primeiro conselho que eu quero dar para você é ver como não fazer. E ele vai dar exemplo. Não faça como os pagãos. Não faça como os hipócritas. Então é olhar para esses homens e ver como eles faziam e entender que eles não são o modelo que Deus espera. E aí entender, né, como Deus quer que nós vamos a fazer. Olha que interessante aqui sobre a oração, né? Ele cita o exemplo, então, dos pagãos e ele cita o exemplo dos hipócritas. Como os hipócritas faziam? Os hipócritas oravam em pé para serem vistos pelos homens, ou seja, eles usavam da oração para se autopromover. Talvez em todo o contexto seja esse, eles usavam da oferta para se autopromover, eles jejuavam, né, e de certa forma usavam o jejum para se autopromover, para dizer que era um excelente religioso, enfim, né? E também tinha os pagãos quando eles oravam, olha que interessante, eles achavam que Deus era, de certa forma, a oração era uma moeda de troca. Vou orar, e Deus vai fazer algo para mim. Né? E talvez, qual que era o erro desses homens? Era ver Deus de maneira errada. Uns queriam autopromoção e outros queriam o favor de Deus baseado em troca. Né? Eu vou orar e vou receber. E a grande verdade é que, no versículo aqui... 8 vai dizer assim, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai Nosso. Né? Ou seja, como Deus quer que nós vamos nos relacionar ou viver para com Ele, ou orar, ou, né, ter uma vida vendo Ele como Pai. Né? Talvez em todo o Velho Testamento, né, a gente sempre escutou quando as pessoas se referiam a Deus, Jeová Jiré, Jeová Rafá e tantas outras coisas. E aqui Jesus está demonstrando como o Pai quer que nós vamos nos relacionar com Ele. E Ele vai dizer como Pai. Então esqueça esse negócio de moeda de troca, esqueça esse negócio de performance e orar para ser visto pelos homens, para ter certas coisas. Se relacione com Deus como um Pai. E isso é interessante porque muda toda a nossa cabeça. Por quê? Porque no secreto, e é assim que Deus espera que venhamos nos relacionar com Ele. Ele fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai lá no secreto, porque no secreto nós somos quem realmente somos. No secreto eu não preciso impressionar ninguém. No secreto nós somos quem realmente somos. E é assim que Deus espera que sejamos, que nós venhamos a olhar para Ele e nos relacionar com Ele como Pai. Né? Por isso... precisamos colocar os nossos olhos sobre o Sermão da Montanha, sobre essa cultura do secreto e entender que é para Deus que precisamos viver e não para os homens. E entender que existem modelos que Ele está nos dizendo, não faça assim. Né? E Ele também está direcionando como Ele espera que nós venhamos a fazer. Que Deus te abençoe e até a próxima.